e mente são uma coisa só? Vamos entender com simplicidade qual é a relação entre corpo e mente. Eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, já se inscreva no canal e deixe seu like neste vídeo. Durante muito tempo, nós fomos condicionados ou tentaram nos convencer de que mente e corpo são coisas separadas, que a medicina cuida de um lado, a psicologia e só a psicologia cuida de outro, e as duas coisas não andam juntas e não tem muita relação. Com o passar do tempo, algumas visões, né, algumas perspectivas, tanto de um lado quanto do outro, começaram a perceber que não era bem assim que as coisas aconteciam. Uma coisa interfere na outra, porém existe uma teoria, né, que fala que não só uma coisa interfere na outra, como uma coisa molda a outra, ou as duas coisas moldam uma a outra, quase que simultaneamente, numa simbiose ali, conforme nós vamos nos desenvolvendo. Então, a ciência e a experiência já mostram que corpo e mente são muito mais unidas do que a gente costuma considerar. Então, no episódio de hoje, nós vamos entender um pouco mais que o seu corpo revela como você sente, como você age e como você pensa, e também que todo o desenvolvimento neurobiológico, né, neurológico e muscular, ele foi moldado pela sua história de vida. E existe algo que a gente aprende, que geralmente, né, que se costuma nos ensinar bem lá na escola ainda, nas aulas de biologia, que é chamado de bainha de mielina. Hoje você vai descobrir uma utilidade para as suas aulas de neurônio, nas aulas de biologia na escola. Você vai ter uma utilidade para isso, porque a bainha de mielina praticamente explica muita da parte da relação entre a formação do corpo, né, a importância, a relação entre o formato do corpo e o funcionamento da mente. Você vai entender também que não é só a genética, que o ambiente molda, as emoções moldam, as experiências moldam, tudo isso está interrelacionado na nossa vida, na nossa mente. E se ainda restar alguma dúvida se existe a conexão entre mente e o corpo, este episódio é para você. E eu não pretendo te convencer, mas eu vou te mostrar com fatos e histórias validadas cientificamente que sim, é possível. Há essa relação entre corpo e mente, e separar as duas coisas, ou buscar, né, tentar separar as duas coisas, é uma ilusão. Então, toda a história do funcionamento da nossa mente começa no útero, começa na gestação e vai ali até por volta dos 6 anos, durante a formação ali dessa criança, desse bebê até essa criança. Todo o sistema nervoso ele está se formando e ele tem ali uma sequência lógica de acontecimentos que vão interferir nessa relação, né, entre corpo e mente. Então, no útero, entre o útero e os primeiros anos de vida, a criança está passando ali por vários grandes processos, entre eles o desenvolvimento neuromuscular e, aliás, o desenvolvimento muscular e a mielinização dos neurônios, né, o desenvolvimento dos neurônios neurológicos, né? E o que é a mielinização, né? Como é falado para nós na escola, né? A mielina é um capamento, né? Ela é como se fosse uma capa de proteção para os neurônios, ao contrário da fiação civil, né? Das construções civis, que a gente coloca já o fio encapado. Toda a parte neurológica, todos os neurônios, toda a parte elétrica, né, do ser humano, ela já nasce de lá pronta, organizada, só que o encapamento ocorre depois, exatamente nesse momento ali que a mielinização vai acontecendo, que os neurônios vão sendo encapados, e aí ocorre vários
sensações, né? Conforme ocorre esse processo de mielinização, a criança, né, o indivíduo começa a ganhar mais consciência e controle, né, da sua musculatura, do seu corpo. Então, o processo começa na cabeça e termina ali na região sacral, ali na lombar aqui, né, da pessoa. E aí, conforme ele vem de cima para baixo, né? Então, ele começa ali tendo muita consciência da cabeça, né? Do que acontece na sua cabeça, nas suas sensações. Depois, ele ganha nas expressões faciais. Depois, vem pro braço. Depois, começa a ficar com o tronco mais durinho. Depois, vem ali a parte do desfraude, né? Que ele começa a ter um pouco mais de controle nas pernas e na parte... no controle do esfíncter. Aí depois, por fim, ele começa a ganhar mais sensação ali nas regiões sexuais, né, nas outras partes, né, da região sexual da criança. E todo esse desenvolvimento acontece conforme vai sendo encapado ali os neurônios correspondentes àquelas regiões. Ele vai ganhando consciência e controle. E enquanto tudo isso acontece, né, que são vários impulsos elétricos acontecendo, é tudo muita novidade para o bebê nesse momento, cada parte que ele começa a ter consciência é uma grande novidade para ele e simultaneamente estão acontecendo várias coisas ali ao redor, várias situações intencionais ou não. E esse bebê, ele vai tendo registros, né? Essa criança, esse bebê, eles vão tendo registros, vão registrando informações que muitas delas ele nem tem todos os elementos, a capacidade neurofisiológica mesmo de entender. Por exemplo, tem uma parte do cérebro responsável ali pelas memórias que vai ser formado bem depois ali, então vai ter muitas experiências que essa criança já viveu e que ele não tinha a menor capacidade de organizar essas memórias, ele não vai nem lembrar no formato que a gente costuma ter, né, registro de memória. Mas essas coisas aconteceram, essas coisas foram registradas, muitas vezes elas foram registradas de uma forma não muito positiva. E aí tudo isso vai gerando sensações, vai gerando percepções e registros, e ao mesmo tempo o corpo ele vai se moldando para se proteger, principalmente daquilo que foi negativo, né, daquela percepção ruim. E aí o corpo vai se moldando para se proteger desse perigo, por assim dizer. Então esse corpo, né, esse bebê, ele está sensível ao ambiente. Não é só genética. É o que geralmente se fala, né? Quando se fala de formato do corpo, né? Por exemplo, a análise corporal, ela considera o formato da cabeça, o formato sensação e expressão, né, da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, dos quadris e das pernas. E muito se fala que, porque o formato do corpo, do olho e tudo mais, vem da genética, puxou o seu pai, puxou a sua avó, puxou o tio. Só que não é só a genética. Por exemplo, se for olhar os gêmeos univitelinos, eles têm a mesma carga genética, os chamados gêmeos idênticos, né? Porque eles têm um DNA idêntico, né? Ele tem a carga genética idêntica. Porém, se for olhar da perspectiva dos traços de caráter, eles têm traços diferentes. Nas minhas redes sociais, né, eu até cheguei a fazer a análise das cantoras Maiara e Maraísa, mesmo antes dos procedimentos estéticos, depois também, mas elas são idênticas, né, geneticamente falando, porém, elas têm traços bem diferentes, porque os traços, eles dependem da vivência, dependem da percepção de cada uma, percepção individual do que estava acontecendo no ambiente, de várias sensações e registros que elas fizeram ao longo do desenvolvimento, né, do sistema nervoso. E isso molda para além, né, da genética. E mesmo a genética, existe lá o genótipo e o fenótipo. Os fenótipos são genes que são modificados pelo ambiente. Então, tudo isso interfere também e não somente a genética no formato, na sensação, na expressão no nosso corpo. E tudo isso, né? Quem que foi o primeiro a perceber esse encouraçamento, né? Essa máscara física
por trás de um determinado comportamento, né? Quem começou a perceber que havia um padrão, né, físico para um determinado comportamento psíquico foi uma pessoa chamada William Reich, ali por volta de 1933, se não me falha a memória, que ele começou a fazer esse mapeamento do que ele chamou de análise corporal, que naquela época, né, ainda existia essa resistência no contato físico, né, considerar o corpo para tratamentos na mente ou para entendimento, compreensão da mente. E ele causou grandes problemas para si mesmo naquela época, mas ele foi o primeiro a começar a olhar para o corpo de uma forma diferente, né? Começar a olhar para o corpo como um meio de entender o que acontecia dentro da mente. E ele que chamou essa questão de encouraçamento, né? Esse enrijecimento do corpo que a criança começava a fazer para se adaptar para se proteger do ambiente, né? Ele chamou principalmente de proteção, esse encouraçamento que ele chamou, né? Essa ressonância, né, de um determinado comportamento na musculatura, ele chamou de encouraçamento, né? Que se a gente mesmo for olhar, existem algumas expressões, né? Quando a gente tá com medo, a gente tende a fechar os ombros, ou a gente fica com a respiração, quando a gente tá com raiva, a gente tende a enrijecer aqui a mandíbula. Então, tem várias emoções que o nosso corpo, ele reflete. E uma outra pessoa, o chamado Alexander Lowen, que era aluno do Reich, né? Ele elaborou melhor ali um pouco mais essa teoria das couraças, né? A teoria dos traços de caráter do Reich. E ele explicou, né? Por exemplo, a nossa mente, ela tende a poupar energia, a buscar poupar energia. E quando existe e esse movimento, né, no desenvolvimento da criança ali, quando o corpo percebia ali alguma situação de perigo, mesmo que, e aqui não é a intenção de quem estava ao redor da criança, mas como ela registrou o que estava acontecendo. E aí, quando o corpo percebia que tinha, assim, que já virou um padrão, né, que era, como pode dizer, existe um movimento recorrente naquela direção, né? A criança estava sempre com aquela sensação. Para poupar energia, ele manteve a musculatura com aquela postura desejável, ali, aquela postura daquela sensação, e tirou a energia e deslocou a energia para fazer outras coisas. Então, ele cravou na musculatura o comportamento, por assim dizer, o reflexo do comportamento, sem precisar gastar energia para ficar toda hora entrando naquele estado de alerta, né? Naquele estado físico de alerta. Ele manteve a pessoa naquele estado, seja lá qual for. Porque tem vários estados que tem alguns tipos de traço que eles concentram mais a energia na cabeça do que no resto do corpo, exatamente porque ele sente que o bebê, né, sente que se ele se mexer demais, fica incômodo para ele. Então ele aprende, né, ele registra ali que ele não pode se mexer. Então, como ele tá fazendo aquele esforço, gastando energia para não se mexer, para poupar energia, ali, o próprio corpo ele já deixa a musculatura daquela forma, já padroniza aquela musculatura sem muita energia ali, exatamente para economizar, né? Eu não vou ficar gastando energia para me manter assim, sem me mexer. Eu já padronizo esse comportamento e não uso, sem precisar usar energia nenhuma, e aquela pessoa acaba ficando com esse corpo sem energia, né? Que é as pessoas que são bem magrinhas, que a gente olha e parece que vai quebrar, exatamente essa sensação que dá de que ela não tem energia no corpo. E esse é um exemplo, né? Então, em vários outros, tem aquela pessoa que parece que já tá um pouco mais tensa, né? Que a musculatura dela parece que tá super carregada, parece que já tem uma energia retida ali. Só que, na verdade, é um padrão gravado ali na musculatura, encouraçado na musculatura,
para economizar, né, para poupar o uso, né, para poupar que ela sempre fique indo e voltando e relaxando, indo e relaxando, ela só vai e fica. Mantém ali, já que você vai voltar de novo, já fica aí com esse padrão na sua musculatura. É mais ou menos esse o raciocínio. E que foi a explicação que o Lowen deu para a formação física, né, relacionada com os traços de caráter. E o que isso tem a ver com você, afinal, né? O que isso te afeta? Então, muitas das nossas reações, das suas reações automáticas da sua mente, né, estão literalmente encouraçadas, e nem é uma figura de linguagem. Existe um padrão neuromuscular, ou seja, na sua mente e no seu corpo, que ficou crônico. Então, existem alguns padrões que a gente, olhando para o seu corpo, a gente entende exatamente o que isso corresponde na sua mente. Então, tem algumas pessoas que a gente olha o corpo, a gente sabe se ela é mais ativa, né? Se ela é mais realizadora, ou se ela é mais detalhista, se ela é mais pragmática, mais organizada, ou se ela é mais comunicadora, um pouco mais espontânea. Então, existem várias características, um deparo ali entre características físicas e funcionamento da mente, que a gente consegue entender exatamente o fluido da energia, né? O que leva determinados comportamentos físicos na mente. Então, tudo isso, entendendo tudo isso, como a gente fala, a partir desse entendimento, a gente consegue abranger e entender como essas reações são desencadeadas, e até dependendo do contexto, a gente consegue realinhar, né? Ajustar esse comportamento. E o método in place, o método que eu criei, como eu até já expliquei no vídeo anterior, se você não assistiu, você pode voltar lá, que eu recomendo, porque eles são complementares. Esse método eu criei exatamente para apoiar ainda mais, né? Porque se o nosso corpo já revela como a nossa mente funciona, a nossa fala, a nossa escrita, né? A nossa comunicação, ela também revela quais são esses traços, né? Como que a nossa mente funciona. Ele também mostra como ele se expressa, né? Como esses traços, essas características se expressam em determinado momento. Ela mostra ali quais são os traços que estão mais latentes no momento em que você está falando, e também te ajuda a ficar alerta, né? Identificar quais os traços que estão ali manifestos, quais eventualmente estão na dor, precisando de um pouco mais de atenção. Então, quando você junta essas duas coisas, você tem o seu mapa de caracteres, né? Você entende como você funciona pela análise corporal, e você domina o método in place para pegar ali pela sua comunicação, as suas mensagens de WhatsApp, os seus e-mails que você troca ali com as pessoas na sua empresa. Tudo isso, quando você junta os dois, você consegue ter mais autonomia sobre o padrão da sua mente, o que está te afetando, o que afeta as pessoas ao redor, o que nas pessoas ao redor te afeta. Então, dá uma clareza, traz uma clareza e te ajuda a tomar decisões melhores para a sua vida. Então, dá para concluir, né, que não dá para separar o que você pensa do que você sente, e não dá para separar nem o que você pensa do que você sente daquilo que o seu corpo expressa. Ele está ali como um espelho, bem como a sua fala também mostra esse espelho, uma partezinha desse espelho, né? A comunicação, ela mostra não exatamente como você funciona, mas quais traços ou quem está no comando, né? Na sala de comando da sua mente, no momento em que você está falando. Então, a ciência mostrou isso, a experiência provou isso, e a sua vida mostra isso, né? Quando a gente começa a prestar atenção e a observar, tudo fica bem mais evidente, fica cada vez mais difícil negar. Na verdade, fica impossível negar a relação entre corpo e mente quando a gente começa a prestar atenção a essas evidências no dia a dia, né? Ao longo da nossa vida, ao longo diariamente mesmo. A análise corporal, ela é um conhecimento para a gente trabalhar diariamente, e o legal é que a gente não precisa ficar dependente de ninguém para mostrar isso pra gente no dia a dia. A gente precisa de alguém para nos dar a direção, eventualmente para nos apoiar ali num momento ou no outro, mas é um conhecimento para a gente usar no dia a dia, e a gente tem autonomia para fazer isso. A partir do momento que a gente toma contato com esse conhecimento, a gente consegue nós mesmos identificar ali esses padrões repetitivos e como lidar com eles, né? Como
como a partir desse conhecimento a gente vai buscar decisões mais sábias, buscar decisões mais saudáveis e se permitir nos conhecer com outros olhos, né? Porque o nosso corpo é uma forma de linguagem, a nossa fala também. O nosso corpo é uma memória, porque ele mostra coisas que aconteceram, mesmo quando a nossa memória mesmo, a parte física, né, da nossa memória ainda nem estava plenamente formada. E o nosso corpo também é uma ponte, né, uma forma de nos conectar com aquilo que sonhamos, a nos conectar com a gente mesmo, nos conectar com a nossa história e com quem a gente nasceu para ser. E caso você queira, né, entender o que o seu corpo está dizendo, o link aqui na descrição deste vídeo, você consegue entrar em contato comigo e agendar a sua análise corporal ou mesmo saber um pouco mais sobre o método In Place. E eu te vejo no próximo episódio.